Vamos? Álcool em gel, sim? Cuidado para não esterilizar os conhecimentos aí. Número 3, aí, por gentileza. Quantos elétrons devem ser retirados do corpo para que ele adquira uma carga elétrica de 9,6%? Aqui ó, microcoulomb, equivale a 10 a menos 6 coulomb. O micro equivale a isso. Vou aprender, viu? Professor, nossa, isso, que trem difícil. Aí você vai lá no Instagram de Cristiano Ronaldo. Quanto equivale isso aqui? Pois é, ninguém te ensinou isso numa aula. Que isso vale 1 milhão. E eu estou te ensinando que isso vale 10 a menos 6 é difícil. Prioridade. Obrigado por ter falado a diferença. Eu sei que você está zoando. Então, beleza. Então, ele está dizendo o seguinte: ele tem um objeto, vou apresentar aqui, viu? Segura aí. Lê de novo, por gentileza, enunciado. Quantos elétrons devem ser retirados de um corpo para que ele adquira a carga elétrica de 9,6 microcoulomb? Quantos elétrons eu tenho que tirar de um corpo para ele ter uma carga elétrica de 9,6 microcoulomb? Eu quero descobrir o número de elétrons, eu não sei. Mas eu te dei qual dado? Carga elétrica. O exercício entregou esse dado. 9,6 microcoulomb. Equação. Qual é a equação? Q é igual a N vezes E. Q, carga elétrica, e número de elétrica, que você vai descobrir, e o E, carga elétrica elementar, ou carga elementar. Continuando. Perguntas? Não, senhor. Primeira coisa que você tem que fazer, a minha dica para vocês é treinar, não esquecer de tirar esse micro aqui, ó. Esse 10 a menos 6. Tirar aí. Como assim, professor? Lá em resolução, você vai lá e vai fazer a primeira coisa seguinte: 9,6 microcoulomb é igual a 9,6 vezes 10 a menos 6 coulomb. É retirar isso aqui, ó. Ah, não vou fazer não. Vou deixar, vai dar um resultado e vai estar errado. Certo? Errado. Na minha aula. Perdão? Investigação militar. Ei, não faça isso. Obrigado pelo seu exemplo. De estar errado. Tá copiando outra coisa na minha aula, velho. É advertência, viu? Artigo, eu não lembro o artigo, não. Artigo que é? Ah, meu professor, é do senhor, o trabalho de cara, tinha que ter feito em casa. Bem? Se for na aula de outra pessoa, só se o professor chegar e falar, ó, hoje, termina aí, vocês podem fazer outra coisa. Aí é diferente. Beleza? Depois você deixa o celular em cada condição. Ou, treina a fazer isso, velho. Porque lá na avaliação, lá no exercício avaliativo, vai dar em microcoulomb. Ah, mas por que não coloca 10 a menos 6? Porque é o seguinte: quando a gente tem um número muito pequeno, muito grande, igual esse que a gente falou do Cristiano Ronaldo, a gente vai ficar escrevendo ele toda a vida. Então a gente coloca ele em notação e aí a gente coloca um símbolo para falar, isso vale tanto. Para ficar mais prático, mais rápido. E para ordem natural das coisas, para quem for fazer um Enem, um vestibular, por aí, você vai topar é microcoulomb. Você não vai achar 10 a menos 6. Pode encontrar, ele pode. Mas onde começa a diferenciar a galera que está realmente estudando ou não, é aqui. Pô, eu fiz a conta lá, mas eu esqueci. Por que tinha que ser assim?
Cara, você não manda, faz a parada, aprende o certo. Beleza? Então vamos lá. Carga elétrica eu tenho, o N eu quero descobrir, e o valor do E, desculpa, eu esqueci de colocar ele aqui, ó, também tem esse dado. O Ezinho sempre equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E ele vai lá na sua provinha, aprende a ir utilizando ele aí. Continuando. Carga elétrica, vou escrever ela aqui de novo. Carga elétrica é igual a N vezes E. Carga elétrica que você tem é esse valor aqui que você vai substituir, que é 9,6 vezes 10 a menos 6, que é igual a N vezes o E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Só substituir os dados. Só substituir os dados. O Q é o carga elétrica e o E é sempre esse valor. Professor, assistiu um vídeo seu que você gravou na outra sala e tal, lá você fez diferente. Lá você fez o seguinte, lá você organizou a equação primeiro e depois substituiu os dados. Pode ser também, vai dar certo do mesmo jeito. Por que que agora aqui, ó, o que que eu tenho que fazer? Desconecta da parede, irmão. Já conversamos sobre isso. Passa, aqui está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar N em evidência. Ah, professor, o N não ficaria igual a J em vez de todo mundo. É igual 9,6 vezes 10 a menos 6 dividido 1,6 vezes 10 a menos 19. E agora? Agora você divide aqui, ó. Você divide só esse valor. Professor, não sei dividir 9,6 com 1,6. Então você multiplica um valor aqui embaixo para dar um resultado igual de cima. Como assim? Eu não entendi. Então vamos lá. 1,6 vezes 5. Vou fazer o contrário aqui. Ou 5 em cima também. O que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar por um valor. O que é esse 5? Eu escolhi. Pode ser 1, pode ser 2. 5 é um valor mais alto. Olha, se liga nisso aqui, ó. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 1 vezes 5, ou 5 vezes 1, 5. Então vai dar 8,0. Então, 9,6 dividido por 1,6 não é 5. Por quê? Porque 5 vezes 1,6 dá 8. Tinha que dar 9,6. Eu vou trocar aqui, ó. 6. Isso quer dizer que o inverso da divisão é a multiplicação. 6 vezes 6? 36. 1 vezes 6? Vezes 6, 9,6. Então, 9,6 dividido por 1,6 dá? Está lá na provinha, não lembro de dividir, física é difícil, não dou conta. Cara, multiplica o contrário. Eu acho mais fácil, quando tem dúvida. Eu sou desse time. N é igual a 6. Eu só o 10 a menos 6, você repete ele. E o 10 a menos 19, você vai subir ele. Só que tem um detalhe. O 10 a menos 19, na hora que você for subir ele, você tem que inverter o sinal de expoente. Só para ver se não está embaçado ali. Tô gravando a aula em umas salas aí e o trem tá ficando embaçado. Apesar que o professor é embaçado também, né, velho? Será que vocês não entendem? Vocês é novo, né? Vocês falam que gira. Cuidado ali com os ombros. Vai dar strike aqui. Professor, e aí? Toda vez, isso é condição matemática, viu? Você tem um número com expoente, quando você sai do numerador e vai do denominador, o que acontece? Você tem que inverter o sinal do expoente.
Se é negativo, ficou positivo. Se é positivo, ficaria negativo. Fechou. Cara, como que eu vou lembrar disso? Praticando. Refazendo. Assistindo a aula lá e... Estudar. E agora, 6, 10, escolhe um dos dois 10, vezes 10, faz a sua matéria do expoente, pensa em dinheiro. Eu falei de 19, você tem grana. 6 reais é o que você está devendo. Você está devendo 6 reais, você vai levar com 19. Quanto sobra de troco? O N é elétrons. Faz isso. Esse dado, essa equação aí, viu? Pode usar. É praticar. Separar, fazer uma coisa, fazer outra e fazer outra. Né? Pode fazer o arroz. Tem que ter problema no fogão, gás, panela, óleo, tempero. Arroz, uma concha. Uma coisa por vez. Não tem como você comer o arroz para depois fazer ele. Passo a passo. Aí vai alguém lá manda lá no comentário, alguém comeu arroz antes de fazer. Legal, né? Sinal que sentiu até aqui na aula. E aí? 4. Vamos ler a 4. Já estou fervendo aqui para resolver mais. A carga elétrica de um corpo é menos 3,2 microcoulomb. Bora. Isso não é um M. E também, peraí, vou fazer diferente. O micro, que é essa letrinha, ele não é um M e também não é um U. Ele não é nenhuma dessas duas. Tadinho, ele tem uma identidade. O M é assim, o U é assim. Ah, mas aí eu aprendi a fazer o U consigo. Parecia, mas não é. Larga de preconceito, é microcoulomb. 4. A carga elétrica de um corpo é menos 3,2 microcoulomb. Esse corpo tem falta ou excesso de elétrons? Quantos? Então, beleza. Qual que é o valor de carga elétrica que ele me entregou? Menos microcoulomb. Tem gente que está com medo de falar e errar. A gente está aqui para isso. Esse é um dado que eu tenho. E é o outro dado que a gente sabe que o valor da carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. A equação que a gente vai utilizar, está pedindo a equação aí, né? É porque a gente vai resolver também nos cálculos. Q é igual a N vezes Z. A primeira pergunta que ele fez é se o corpo tem excesso ou falta de quem? E aí, tem excesso ou falta? Professor, a pergunta é, professor, como que vocês têm excesso ou falta? A pergunta é essa. Pelo símbolo negativo? Pelo sinal. De novo. Débora. Cadê a outra Débora? Ela aí. Mas é geralmente aquela que eu vou chamar, viu? Eu gosto mais dela. Você entende, né? Você não vai ficar magoada não, né? Então tá bom. Obrigado. A pergunta é, Déboras agora. Como que eu sei se um corpo tem excesso, né, cheio de elétrons ou falta? Você vai no sinal da carga elétrica. Se o sinal é negativo, eu tenho cheio de elétrons. Porque elétrons é sinal negativo. Se for, não tiver sinal que é positivo, ele perdeu o elétron. Aqui, ó. 9, ó, aqui, ó. O exercício falou quanto eu tinha que tirar. Então, se eu não tirei, ele fica positivo. Você viu lá o valor de carga elétrica. Está negativo, ele está cheio de elétrons. Então, ele está com excesso. A primeira resposta que tem que colocar em resolução é excesso de elétrons. Como é que escreve excesso?
É assim? É assim? Não, senhor. Então me ensina. EX, C, E, EX, C, E, S, S, O. é assim? Não, eu falei X, C, E. Como é que está escrito SS, gente? Nem eu sei escrever SS. É EXCESSO. Está escrito. Este. Pelo amor. Está escrito aqui em cima. SS. Na minha aqui eu já fiz. Meu Deus. Estava certo. EXXX, essa é S, isso é cedilha. Essa é a geolétrica. Perguntas? Não, senhor. Agora resolver. Ele quer descobrir o QI? Além do excesso? Quantos ela tem em excesso? Cara, nós vamos fazer o mesmo processo para descobrir o N. O mesmo processo. Q é igual a N vezes Z. O E está multiplicando o N, eu passo para o outro lado. QN é igual a Q dividido por E. N é igual o Q 3,2. Ó, antes de substituir. Vou colocar aqui, ó. 3,2 microcoulomb é igual a 3,2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Se você não substituir o micro, o caminho é outro. A resposta é outra. Não é para esse exercício a resposta. N é igual a 3,2 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Professor, o que você fez aqui que eu não entendi? Passei o E para o outro lado dividindo, então ficou em evidência. Q dividido por E. Q dividido por E. O Q é o valor de carga elétrica, coisa assim deu. Vou colocar o negativo aqui, para simbolizar. Esse é o valor de carga elétrica, menos 3,2 vezes 10 a menos 6. O micro você tem que transformar. E o E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Cara, igualzinho a conta anterior. O processo é igual, né? Os números são diferentes. N. Já vou colocar negativo aqui, viu? Menos. Aí você divide só aqui, ó. 3,2 dividido por 1,6. Quanto que dá? 2. Porque 2 vezes 1,6 dá? 3,2. Vai ficando bom, viu? 3 lá aqui, viu? 3,2 dividido por 1,6 é 2. Vezes 10 elevado a menos 6, você não mexeu. O 10 a menos 19 você vai subir e vai inverter o sinal de expoente. 19 positivo. N é igual a menos 2 vezes 10. Cara, você acabou de fazer a mesma coisa. Quanto que sobrou? 13. Positivo. Elétrons. Perguntas? A gente veio aqui para isso. Pergunta, Débora. Pergunta? Não entendeu? Está no desespero. Vai. Vou pular 5. E aí, número 5? Um objeto com um total de 10 elevado a 23 prótons que se pode concluir a respeito de sua carga se ele tiver, aí a letra A, 10 a 23 elétrons. Nossa, exercício mais fácil que esse.
Um pai dando aula pra vocês aqui. Uma pessoa que você gosta, pra ficar, né? Porque vai ter gente lá nos comentários. Ai, não. Vocês ficam enchendo o saco. Então vamos lá. 5. Vou ler de novo. Um objeto tem um total de 10 a 23 prótons. Prótons, carga de sinal positivo. O que se pode concluir a respeito de sua carga se ele tiver? Letra A, 10 a 23 elétrons. Professor, não estou entendendo. Então, a dica que eu falo é: o que você começa a imaginar, criar uma dado também, né? Mas em termos do exercício, descendo. Então, ele falou o seguinte: que um objeto, vou fazer um círculo. Beleza? Ele tem lá dentro dele, lá, ó, 10 a 23 prótons. Carga de sinal positivo. Beleza? Continuando, ele fala assim, ó. O que se pode concluir a respeito de sua carga se ele tiver? Letra A. Se esse mesmo corpo, ele tiver 10 a 23 elétrons. O que você pode concluir desse corpo? Tem uma energia negativa. Não, olha. Corpo eletricamente neutro. Eu quero ver ela aqui. Não, você tá certo também. É implicância às vezes. Beleza? Tudo bem, meu amigo? Ele falou que o corpo é 10 a 23. Professor, o que é 10 a 23? Cara, ó. Isso aqui é assim, ó. 1 vezes 10 elevado a 23. Você colocar 23 na frente do 1 à direita. É um número muito maior que bilhão. É muito maior que bilhão. Bilhão é 10 a nona. E pensa nisso de dinheiro. O banco torrava de alegria. A lambança se é troca de pinga. Oi? Lambança. Não entendi, né? Vai que tá assistindo, fala dele de novo. Eu vou dar um celular melhor, porque o professor não dá pra ver nada. Né? Beleza. 10 a 23 é a quantidade de prótons que tem lá dentro. Ele falou, se eu tiver 10 a 23 elétrons, cara, ele tá neutro. Porque ele vai ter a mesma quantidade de cargas positivas, vai ter de... Então, na letra A, a resposta é... neutro. Corpo, pode colocar aí, do jeito que você achar melhor, mas sim, para ficar mais corretinho seria... o corpo estará neutro. Não vou escrever isso, não. Se vire, escreve. O corpo estará neutro. Letra A. Se eu tiver 10 a 23 elétrons, o corpo estará neutro. Professor, eu quero justificar mais porque eu entendo assim. Claro, cada um aprende de um jeito. Eu quero colocar aqui, ó, a mesma quantidade de cargas positivas é igual de carga negativa. Perfeito. Viu, Sabrina? Você odeia ou não? Ó, você? Pronto, a marcação tá feia. Eu do meu amigo lá, Matheus. Letra B? Sabemos? Aí ele fala o seguinte, eu vou ler o enunciado e a letra B, para ver se fica um pouco mais claro. Um objeto tem um total de 10 a 23 prótons. O que se pode concluir a respeito de sua carga se ele tiver, letra B, menos uma quantidade menor que 10 a 23 elétrons. Se tiver menos elétrons do que prótons, esse corpo vai estar positivo. Ele vai estar eletrizado positivamente. Eu só não entendi. Ele está dizendo o seguinte, na letra B, se ele tiver menos que 10 a 23, ele tiver um valor menor que esse aqui, será 10 a 22. Então ele vai ter mais prótons do que elétrons. Se ele tem mais prótons, ele tem mais cargas positivas. Então o corpo vai estar eletrizado positivamente. Carinho, escreve aí. Corpo eletrizado positivamente. Não, na moral mesmo. Eu tô... É o quê? Salvou ela. Não, mais resposta. Corpo eletrizado positivamente.
Ah, e a letra C, pelo amor de Deus, né, velho? Mais que 10 a 23 elétrons. Se vocês for tiver mais que 10 a 23 elétrons, então ele vai ter mais quem? Carga negativa. Então o corpo vai estar... Eletrizado negativamente. Chegar aqui, vocês podem dar benção. O responsável vocês aqui, que é um responsável, pai, uma mãe aqui. Mas esses dias. Sua mãe chega, é mais que obrigação você ter feito esse exercício difícil. Não adianta, vai acabar assistindo. Mas eu vou ser assim também, eu não sou um pai como se direto não, mas é mais ou menos esse modelo. Tudo bem, Laís? Pode. Perguntas? A gente veio aqui pra isso, viu? Mesmo eu ficar enchendo o saco e tal. Conseguiu aqui, ó, Kaline? Entender o caminho? Deixa o celular tocar, viu? Você veio da onde mesmo? Que é o falar igual a galera. Escreve aí embaixo de onde você está assistindo. Vou ficar rico na internet, você vai falar, esse cara me deu aula, assim. Eu já nem me cumprimento. Eita, que humildade! Eu vou estar no carro elétrico, escuro. Vamos subir a Mas você vai ter que dar carona pra gente. Esse carona? Ah, é Uber, Black? Passa por cima, mas não passa. De veículos elétricos para atender, aí vocês pagam. Você vai dar uma pra nós, né? Tô brincando. Então vai ser isso. Dou uma vaga de emprego, ó. Continuando. 6. Vamos resolver a 6 rapidinho para ficar safe. Depois a gente vai para um outro assuntinho maravilhoso. Vai ficar safe, olha. Isso aí. Ó, tem que atualizar, né, velho? Só os caras, o tiozão antigo lá. Na 6 fala o seguinte: um corpo possui 5 vezes 10 elevado a 17 elétrons. Beleza. E 3 vezes 10 a 17 prótons. Beleza. Quais são o sinal e o valor de carga elétrica no corpo? Então, vou extrair os dados aqui primeiro e depois desenhar lá na resolução. Na número 6 você tem dados. Ele te deu 2 dados importantes. Quanto ele te deu de elétrons? Que é 5 vezes 10 elevado a 17. E quanto que ele te deu de prótons? Que é 3 vezes 10 elevado a 17. Ah, isso, 17. Certo? Sim, senhor. Vou colocar um outro dado, que é o valor de carga elétrica de um elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 por 1. Então, isso aí são os dados. 3 dados. Tudo bem, minha amiguinha? Soma no ar aí. Então, beleza. Equação é a mesma que a gente está usando até agora. Q é igual a M vezes E. Eu vou representar um corpo, pode ser um círculo, um quadrado, uma estrela. Faz o mais fácil aí, gente. Ele falou que esse corpo ele tem essa quantidade de elétrons e essas de próton. Cara, mas esse anterior, a gente acabou de fazer uma analogia parecida com isso. Se eu tenho essa quantidade de cargas de elétrons e essa quantidade de prótons no corpo, a pergunta é básica. Quem eu tenho mais, elétrons ou prótons? Quem eu tenho mais, elétrons ou prótons? Elétrons. Professor, como que a galera sabe ou não? Porque aqui, ó, essas bases são iguais, 10 a 17, é igual aos dois. Então, quem muda é só o coeficiente. 5 é maior do que 3. Então, tem muito mais elétrons. Então, ele perguntou aqui, ó, quais são o sinal e o valor? O sinal do corpo é... Coloca aí, ó, sinal negativo. Professor, eu quero escrever que o corpo está eletrizado negativamente. Fica à vontade. Tá certo, do mesmo jeito. Aí perguntou qual é o valor de carga elétrica. É o quê? Você concorda comigo? Você concorda comigo? Sim, senhor.
Como que eu descubro o valor de carga elétrica? O eu já tenho. O eu tenho. Eu preciso descobrir quantos elétrons eu tenho a mais, porque agora eu sei que eu tenho elétrons a mais. O que eu faço? Subir primeiro, subtração, né? E ó, 5 vezes 10 a menos 17. Opa, 17 positivo. Menos 3 vezes 10 a 17. Professor, como que eu faço subtração nesse caso? Você subtrai só os coeficientes. Por que eu não utilizo isso aqui? Porque são iguais. Então você escolhe um dos dois, da esquerda ou da direita. Isso é que sabe. Quanto que é 5 menos 3? Aí você aproveita, um 10 a 17. Ok, negativo. Porque é 5 positivo menos 3. Sobra 2. Isso aqui é elétrons, correto? É o que tem a mais de elétrons. Agora eu vou pegar esse valor, ó, Q é igual a N. Qual que é o valor de N? É os elétrons que estão em excesso. 2 vezes 10 elevado a 17 vezes menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Professor, por que você colocou menos? Porque o corpo está eletrizado. Negativo. Então o valor de carga elétrica tem que ser Negativo. Se eu quiser fazer e colocar um negativo no fim, você vai errar. É praga, é praga. Faz o processo certo. Aí você esquece, aí lá na prova coloca dois resultados iguais, um positivo e um negativo. Aí você não lembra, marca o primeiro que você achar. Quanto que é 2 vezes 1,6? Cara, nós acabamos de fazer o processo inverso. A divisão de 3,2 com 1,6 dá? 2. Então 2 vezes 1,6 dá? 3,2. Que é igual 3,2 vezes 10, negativo, né? Mais menos negativo, 17. Você está devendo R$19, você vai lá e paga com R$17. Você vai quitar a dívida? Não. Espero que não, né? Certo é não. Aí quanto que sobra? Menos 2, o que é carga elétrica. Pode ir, consegue? Aula mais fácil. Educação física da PNE é difícil, dá um esporte novo, vocês ainda erram até não entender mais. Pergunta? Qual é o seu nome? Miriam. Pergunta? Copiar, viu?